Olá, tudo bem? Como sempre, eu de cá, você de lá, em minhas mãos, a amiga, velha companheira, Bíblia Sagrada. Lâmpada para meus pés é a palavra do Senhor, luz para o meu caminho é a palavra de Deus. Cumprimento a todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Você está no canal Falando de Cristo na Estrada aqui no YouTube. Deixe o seu like, faça também o seu comentário. Assista o vídeo aí até o final, por favor, para o YouTube entender aí que o vídeo é bom, né? Que o vídeo está prestando algum serviço à sociedade, ok? Indique também para as outras pessoas, coloque aí o sininho de notificação. Meus amigos que nos acompanham há quase 4 anos, aqui na fanpage da Rádio WF, aqui no Facebook, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos estudar a palavra de Deus. Descanso em Cristo, esse é o novo tema para o mês de julho, agosto e setembro. Chegamos aí à lição número 2, Inquietos e Rebeldes, uma lição realmente muito importante. Eu quero compartilhar com vocês. Bom, eu estou regravando esse vídeo, né? Eu gravei na cidade de Ji-Paraná todos os outros temas da semana, mas quando eu fui publicar eu percebi que o som não estava legal e aí eu tive que regravar. Verso para memorizar, Paulo escrevendo aos irmãos de Corinto, 1 Coríntios capítulo 10, verso 11. Preste muita atenção nesse texto de Paulo, porque tem tudo a ver com a lição que nós estamos aprendendo esta semana a respeito dos nossos irmãos israelitas após Deus ter livrado eles lá do cativeiro do Egito. Eles ficaram lá quase não, né? Mais de 400 anos na condição de escravos. Por fim, no final dos tempos ali, a coisa foi apertando, o serviço braçal forçado foi aumentando e chega ao ponto de ter aí o decreto de morte para as crianças do sexo masculino. Mas durante esse aprendizado aqui, os temas que nós estamos estudando, nós percebemos da reclamação, murmuração do povo, sendo guiado ali por Moisés, depois da escolha de mais 70 líderes, o povo reclamava demais. Chega ao ponto de eles quererem retornar para o Egito, né? E aí Paulo nos escreve: estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós para quem o fim dos tempos tem chegado. Tá? Então é realmente uma advertência séria que o apóstolo Paulo está fazendo para os irmãos de Corinto e para nós, israelitas espirituais, aguardando a promessa do Senhor a Canaã celestial. Nós tratamos já aqui, fazendo uma revisão, do tema inquietos em um deserto. Nós lemos ali Números, capítulo 11, do verso 1 até o verso 15, né? Falando da reclamação do povo egito. Do que eles reclamavam naquele momento? Eles estavam reclamando da falta da comida do Egito. Estavam reclamando do maná, a comida que Deus havia enviado para eles. Eles estavam nessa situação há quase um ano. Ele sai do Monte Sinai e já começa a murmurar, já começa a reclamar, né? Aí cita algumas comidas que, entre aspas, eles estão dizendo que comia lá no Egito: carne, peixe, pepinos, alho silvestre, alhos poró, né? Parece que eles tiveram memória seletiva, porque a condição é essa, Êxodo capítulo 1, leia aí. A condição deles era condição de escravos. Como é que Deus respondeu? Bom, lembrando que nessa reclamação, cuidar ou liderar pessoas inquietas não é fácil. Moisés vai sofrer disso também. Moisés reclama para Deus, dizendo para Deus que estava muito pesado guiar aquele povo. Moisés tem uma conversa também dura com Deus, e Deus então pede para Moisés selecionar 70 autoridades para ajudá-lo, né? E quanto à resposta do povo que estava reclamando comida do Egito, Deus vai enviar cordonizes, codornas. Era uma comida real, né? Comida que servia o banquete do rei. E era muita comida. Só que junto com essa comida vem também um castigo de Deus para este povo. Nós estudamos que isso é contagioso. E vai contagiar também a elite israelita, né?
Arão e Miriam, membros da família aqui de Moisés, são contaminados. E eles vão estar reclamando por ciúme da mulher coxita, mulher, a esposa de Moisés. E aqui alguns estudiosos colocam que essa mulher coxita, ela também é descendente de Cã, portanto também ela vem lá da descendência de Abraão, né? Assim como a esposa midianita de Moisés também tem essa mesma linhagem, mesmo elas não sendo israelitas, ela vem dessa linhagem abraâmica também, né? Mas a mulher cuxita, Cussi, né? Era a Etiópia, era o lugar de negros. E talvez seja por isso, alguns estudiosos colocam, que essa reclamação de Miriam, né, pode ter aqui o primeiro preconceito, e mesmo Miriam sendo uma profetisa, né, pode ter aqui o primeiro, a primeira demonstração aqui na Bíblia, né, de preconceito, porque ela tinha a pele escura, ela era da Etiópia, ou seja, era a mulher negra escolhida por Moisés para ser a sua esposa. E aí Deus vai ouvir essa reclamação, né? Números capítulo 12, do verso 1 até o verso 3. Por que Miriam e Arão estavam perturbados? Pela a esposa de Moisés, a esposa cuxita, a esposa negra de Moisés, mas isso era apenas uma gota d'água no meio do oceano de problema que eles estavam enfrentando ali por ciúme da liderança de Moisés, por ciúme do dom profético de Moisés. Este ciúme leva eles a tecerem tais reclamações que chega ao ouvido de Deus. E Deus responde. Deus responde. Números capítulo 12, do verso 4 ao verso 13, Deus convida os três para ir à tenda, Deus chama os dois, Arão e Miriam, para ir à frente, e Deus conversa ali com os dois. E ele vai falar, olha, com os profetas eu falo através de sonhos, através de revelação, mas com Moisés eu falo diretamente. Vocês não tiveram medo de acusar Moisés diante de mim? Deus faz uma severa repreensão. E por perceber que essa reclamação parte de Miriam, Deus castiga Miriam com lepra. E aí ela vai ficar como a pele branca, esbranquecida. Por isso alguns estudiosos falam, por elas ter esse preconceito da mulher negra, agora ela tem a pele toda branca, mas era uma lepra. Só que vai produzir fruto bom. Arão agora vai até Moisés, que ele estava criticando, ele vai até Moisés e pede para Moisés ter compaixão, para Moisés não castigá-lo. E o que Moisés faz? O bom crente, né? Já tinha ali uma nota explicativa, aqui em Números capítulo 12, no verso 13, uma nota explicativa, né? Que Moisés era o homem mais manso da terra. E o bom crente vai fazer o quê? Vai interceder por Miriam e também por Arão diante de Deus. Ele conversa com Deus, ele ora a Deus, ele pede para Deus ter misericórdia. E Deus vai atender de imediato a oração, o pedido de Moisés em relação a Miriam, e ela volta a ter aí a sua pele normal. Ele não foi acometido porque ele, como sumo sacerdote, ele continua atendendo como sumo sacerdote, e a gente percebe que ela foi também curada imediato, porque uma semana depois, né, teria que passar 7 dias ali de purificação, a gente continua estudando e percebe que uma semana depois, 7 ou 8 dias depois, ela já estava voltando aí à normalidade nos seus trabalhos, assistindo diante do Senhor. Bom, diante de tudo isso, irmãos, de tudo isso que nós aprendemos aqui, eu volto a ler Paulo, 1 Coríntios capítulo 10, verso 11. Essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós para quem o fim dos tempos tem chegado. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, em sua presença pedimos perdão pelos pecados e falhas e lhe agradecemos pela oportunidade de estar estudando a sua palavra. Que o seu Santo Espírito esteja conosco, Senhor, nos guiando e nos orientando para sermos pessoas melhores a cada dia em Cristo Jesus. Amém. Bom, o tema de hoje é
A inquietação, irmãos, vai levar à rebelião, né? Também é um tema muito atual. Só que é bom a gente olhar para os nossos irmãos do passado, ver o que aconteceu com eles, para não cometermos o mesmo erro. Este é o conselho do apóstolo Paulo. Inquietação leva à rebelião. Hoje nós vamos ler aqui Números, né? Capítulo 13, do verso 27 ao verso 33. A história começa com um parecer positivo, com um like. Os israelitas tinham alcançado a fronteira de Canaã. Chegaram ali diante da terra prometida. E 12 espias foram enviados para explorar a terra. O relatório deles foi um relatório extraordinário. Vamos ler o relatório? Abra a sua Bíblia aí em Números capítulo 13, do verso 27 ao verso 33. Em que ponto as expectativas dos israelitas foram frustradas? Vamos ler? E deram o seguinte relatório a Moisés. Abrem aspas para o relatório. Entramos na terra a qual você nos enviou, onde mana leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enac, outras traduções, né, fala Anak. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés, e Calebe disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo. É mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhoto, a nós e a eles. Eu li em Números capítulo 13, irmãos, do verso 27 ao verso 33. Dispensa comentário das duas posições, uma positiva e outra negativa. Agora, qual posição do relatório prevaleceu diante do povo em Israel? Inquietação leva à rebelião. Em que ponto as expectativas dos israelitas foram frustradas? Quando os espias falaram da grande estatura do povo que habitava em Canaã. Até antes disso estava tudo bem. Apesar da intervenção de Calebe, irmãos, os duvidosos e céticos prevaleceram. Israel não partiu para a terra prometida. Preferiu chorar e murmurar em vez de marchar e clamar pela vitória. Esqueceram quem era o grande general. Esqueceram de todos os milagres que Deus tinha feito até ali. Quando estamos inquietos, queridos, temos dificuldade de andar pela fé. A inquietação, entretanto, não afeta somente nossas emoções. Cientistas afirmam que há uma linha direta de causa e efeito entre o pouco descanso, incluindo a privação de sono, e más escolhas, resultando em obesidade, vícios e mais inquietação e infelicidade. É contagioso. Vamos ler agora, irmãos, Números 14, de 1 a 10. O que aconteceu depois desse relatório ser passado para o povo? Então, toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. Lamentação, né? E todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: ah, povo rebelde, hein? Quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Olha que reclamação maldita, né? E por que o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada? E para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Olha que pergunta. Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltemos ao Egito.
Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dois que espiaram a terra, rasgaram suas vestes, ficaram tristes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. E olha isso aqui: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo e o Senhor é conosco. Não os temais. Que palavra desses dois, né? Josué e Calebe, irmãos. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Números capítulo 14, do verso 1 ao verso 10 eu li até aqui. Dispensa comentário, né? Dispensa comentário, mas nos leva a refletir do que nós estamos vendo dentro dos nossos lares, nas nossas igrejas, nossa comunidade, né? O nosso país, pelo momento que está passando. Então, o que aconteceu? Depois do relatório, o povo murmurou. O povo quis buscar um líder, depor Moisés, escolher um novo líder que os levasse de volta para o Egito. Josué e Calebe apresentaram as qualidades da terra e incentivaram o povo a crer no Senhor quanto à conquista da terra. No entanto, o povo quis apedrejá-los, irmãos. Então a ira do Senhor se acendeu contra o povo. Né? As coisas foram de mal a pior. O apelo de Calebe, tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor, aqui do verso 9, não foi atendido. E aquela assembleia se preparou para apedrejar os seus líderes. A inquietação leva à rebelião, e a rebelião, no final das contas, leva à morte. Livro Patriarcas e Profetas, o Ellen White escreve: os espias infiéis denunciavam em alta voz Calebe e Josué, e levantou-se o clamor para os apedrejar. Quando subitamente as pedras caíram de suas mãos, um silêncio tomou conta de todos e tremeram de medo. Deus interveio para impedir seu desígnio assassino. A glória de sua presença, como uma luz brilhante, iluminou o tabernáculo. Todo o povo viu o sinal do Senhor. E ninguém ousava prosseguir com a resistência. Os espias que trouxeram relatório negativo agacharam-se, tomados de terror, e com a respiração contida, procuraram suas tendas. Profetismo Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, página 390. Meus queridos irmãos e irmãs, quando lemos Números 14, parece que a cena foi paralisada e que podemos ouvir a conversa de Deus com Moisés. O Senhor reconheceu que, embora a intenção do povo fosse jogar pedras em Moisés, me perdoa o telefone aqui, tá? O Senhor reconheceu que, embora a intenção do povo fosse jogar pedras em Moisés, Calebe e Josué, em última análise, a rebelião era contra Deus. O Senhor reconheceu que, embora a intenção do povo fosse jogar pedras em Moisés, Calebe e Josué, em última análise, a rebelião daquele povo era contra o próprio Deus. Eles não confiaram na promessa de Deus, irmãos. Eles não confiaram na Canaã, na terra prometida, no guiar de Deus, conduzindo eles, mostrando toda graça, misericórdia, compaixão, mostrando poder, mostrando os milagres. Era só atravessar e assumir, tomar posse. Jesus
Nesse contexto, ele fala: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria falado para vocês. Eu vou preparar lugar. E quando terminar de preparar esse lugar, eu vou voltar para levar você, para que você esteja comigo aonde quer que eu esteja, para todo sempre. Amém. Muitos creem nessa promessa, mas muitos estão inquietos, achando que Jesus está demorando, e outros achando que Jesus está demorando demais. Muitos estão reclamando, estão inquietos, estão rebeldes. Muitos estão saindo da casa do Senhor, voltando para o deserto ou para o Egito. Muitos estão saindo da presença do Senhor, retornando para o deserto ou retornando para o Egito. Amanhã nós vamos falar sobre o intercessor. Uma oportunidade que Deus ofereceu a Moisés diante dessa rebelião e que Moisés não aceita. Novamente vai aparecer o crente Moisés. E nessa oração de Moisés está contida também a oração de Jesus. Pai, perdoa a todos, porque não sabe o que faz. Amém? Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, em sua presença, Senhor, agradecemos pela oportunidade de estudar a sua santa palavra, meu Pai. Que o seu Santo Espírito esteja em todos os lares, abençoando todas as famílias. E nos abençoe também, meu Pai, para que essa lição sirva de reflexão para nos colocarmos em prática no nosso dia a dia. Com a sua ajuda, em nome de Jesus oramos. Amém. Pense nisso. Um forte abraço e até amanhã.